Olá, eu me chamo Lídia Ramalho e hoje vamos conversar sobre esse assunto, a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, a BNCC. A BNCC ela é muito importante para todo o fazer pedagógico, para toda a educação básica, né? E inicialmente para a educação infantil, que hoje o nosso assunto vai ser mais focado na educação infantil. Mas de antemão a gente já sabe que a BNCC ela contempla todas as modalidades e as etapas da educação básica. A BNCC ela é um documento normativo, né? Um documento completo, um documento contemporâneo. Como que é isso? Um documento atual. Quer dizer que nunca existiu? Não. Antes da BNCC, existiam vários documentos que norteavam a educação, que faziam com que a educação, né, seguisse um caminho correto, um caminho para a melhor qualidade, né, para uma educação de qualidade. E a BNCC, ela é atual, ela está agora sendo colocada em prática. Então, quer dizer que todos os outros documentos foram deixados de lado? Não. Todos os outros documentos, eles estão ainda em função, né, sendo utilizados, mas a BNCC é um documento mais completo, né, mais atual, que a gente ainda está, né, se adequando. Esse documento, ele traz um conjunto de aprendizagens essenciais para a educação. Então, é um conjunto de aprendizagens que a criança, que o adolescente, ele precisa adquirir durante todo o seu percurso na educação básica. Também, ele não pode ser, ele tem que estar garantido, o nome faltou. Está garantido os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, é um documento contemporâneo, normativo. O que significa normativo? Então, ele é obrigatório, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. Todas as instituições, tanto na creche como no ensino médio. Então, percorre as instituições da educação básica. É um conjunto de aprendizagens essenciais, né? E que garante os direitos de aprendizagens e desenvolvimento da criança. E está norteado, né? Principalmente pela LDB e pelo PNE. Outros documentos são formadores, auxiliares na formação da BNCC. Competências gerais da educação básica. Na BNCC, ela traz essas competências. O que são competências? Competências são habilidades, são ações, são valores, né? São conhecimentos adquiridos, certo? Então, a BNCC traz 10 competências gerais, né? São competências gerais para toda a educação básica. O que quer dizer isso? Que ao terminar a educação básica, a criança, né, o adolescente, já lá com seus 17 anos, né, ele tenha todas essas competências. Ele adquire ao longo do seu percurso todas as competências. Primeiro, o conhecimento. O que é que traz o conhecimento? A valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Então, dentro dessa competência, ele precisa adquirir, né? Ele precisa valorizar, conhecer, né? Ter conhecimento do mundo físico, digital, de todo esse universo. Não somente do mundo, por exemplo, que eu posso dizer só o digital. A criança ela só sabe mexer no computador, não. Ele tem que ter conhecimento do mundo no geral. Ah, não, a criança não pode mexer no computador porque ele vai, né, desmantelar, não. Ele tem que aprender. Hoje,
todo o nosso universo, né, toda a nossa sociedade hoje está baseada na tecnologia. Sem a tecnologia, por exemplo, não poderíamos estar vendo esse vídeo, esse slide, né? Então são coisas, recursos novos que precisam estar dentro de sala de aula, né? Sempre se atualizando. O outro outra competência é o pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Então, exercitar a curiosidade. Ele precisa ser um ser pensante, um ser crítico, né? Que está no mundo, nós estamos falando em competências para formar um cidadão. Então, a BNCC não é voltada para conteúdos, e sim para competências. Então, os alunos, eles estão sendo formados, está sendo formada a formação integral. Não somente o alunado para o mundo educacional, né? Nós estamos formando alunos para a universidade. Nós estamos formando uma sociedade, um ser pensante, um ser crítico, um ser criativo, né? Que vá para a sociedade para fazer ações, independente do que ele vá desenvolver, né? Qual a sua função dentro da sociedade. Mas ele precisa aprender essas competências dentro da instituição. Repertório cultural. Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Então, dentro da escola, e principalmente na escola, que é trabalhado as artes, todos os tipos de artísticos, né? A cultura da sua cidade, a cultura da sua região, né? A cultura de outras regiões, né? Ele precisa saber das várias culturas, de como as pessoas comem, como as pessoas falam, como as pessoas, a música que escutam, está tudo dentro dessa competência, que vai estar lá no português, vai estar na matemática, né? Então essas competências, elas são interligadas. Elas estão dentro de todas as disciplinas, elas estão dentro de todas as ações do professor, da instituição. O outro, comunicação, utilizar diferentes linguagens, a linguagem verbal, a linguagem oral, a linguagem não verbal, todos os tipos de linguagem ele deve saber utilizar. Cultura digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Dentro da sociedade que trabalhamos hoje, que vivemos hoje, a cultura digital já é, né, uma das grandes, como eu posso dizer, um dos grandes marcos para essa geração. Mas precisa que as escolas trabalhem não só o utilizar, não só o saber usar, mas também aprender a ter ética, né? Nós vivemos estamos vivendo em uma fase que estamos tendo muitos adolescentes com depressão, até cometendo suicídio por conta de falta de ética na internet, né? Nas redes sociais. É quando você se expõe e o outro não sabe ver e ficar calado. Ele tem que lhe machucar, ele tem que ir lá e criticar. Então isso está provocando infelizmente, muita depressão, muita ansiedade. Então a educação na escola, né? A escola também tem o dever de trazer essa parte para o aluno, para esses adolescentes. Ele tem também que trabalhar a ética na cultura digital. O outro, personalidade e cidadania. Responsabilidade e cidadania. Agir pessoal,
e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, responsabilidade e cidadania é uma competência que todos devem ter para que uma sociedade seja harmônica, para que tenhamos uma relação harmônica dentro da sociedade. Nós precisamos que os cidadãos, que essas crianças que estão dentro da escola hoje, eles cresçam e se tornem adultos que tenham empatia no outro, que se coloquem no lugar do outro. Um cidadão que tenha autonomia para fazer as suas ações, mas com responsabilidade, que seja que tenha flexibilidade, né? Aquela questão, eu não aceito porque você tem uma opinião e eu tenho outra, não aceito. Isso não existe. Há uma conversa, né? Há um diálogo, mas você precisa aprender a lidar com a opinião do outro, com o gostar do outro, né? Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e cooperação. Bem parecido com o outro, né? Mas lembra que eu falei que as competências, elas são interligadas? Ela não vai estar lá um conteúdo separado, não. Elas são interligadas. Então, eu uso a empatia e a cooperação junto com a responsabilidade, junto com a cultura digital. Tudo está interligado, voltado para que a formação seja integral, para a formação humana, né? A formação humana integral, para que seja um ser com todas essas habilidades, com todas essas competências. E a habilidade, a empatia e a cooperação também é se colocar no lugar do outro, né? Ajudar o outro quando necessário. Então, sempre interessante trabalhar dentro da escola. Por exemplo, doações, né? Campanhas de doações de brinquedos, de alimentos, até de roupa, calçados, né? Para que o aluno ele se coloque no lugar do outro, para que o aluno veja que a sua realidade pode ser um pouco melhor, né, do que o outro e você pode ajudar. A cooperação, trabalhar com as dinâmicas em sala de aula para que o aluno ele entenda como ajudar o outro, né? Entenda que a equipe precisa ganhar, não ele sozinho, né? Então sempre ter essa competência. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Então é quando trabalhamos o eu, né? Me conhecer, o autocuidado, né? O autoconhecimento, quem eu sou, né? Qual a minha função na sociedade. Compreender a diversidade, né, da nossa sociedade, porque eu sou loira, mas a outra pessoa é morena e ela é linda, né? Porque eu tenho cabelo cacheado e eu preciso deixar liso? Não, o cabelo cacheado também é bonito. Nós quebramos muito tabu ainda, né? Já quebramos muito isso de que tem uma ideia, né, de beleza, mas falta muito ainda, né? Ainda falta muito para que isso acabe. A gente ainda vê crianças bem pequenas, né, lá na creche, na pré-escola, sem aceitar a sua cor de pele, sem aceitar o seu cabelo. Então, trabalhar o autoconhecimento, quem eu sou, de onde eu vim, com o conhecer, né? A própria criança. Argumentação, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então é aquela história do fuxico, né? A contar uma história não verdadeira. Incentivar que a criança ela tenha o cuidado de não contar uma história que ouviu falar. Então, quando a criança chega contando uma história, você pergunta:
Aonde você viu? Você viu? Você tem prova, né? É de algum lugar confiável? Então, a argumentação, a conversa, ela é baseada em dados, né? Em informações confiáveis. Fulaninho me contou, alguém me contou. Mas será que aquela pessoa está contando a verdade? Então, sempre trabalhar com crianças, principalmente, né, as pequenininhas, essa questão, tem muito aquele disse-me-disse, tem muito aquela coisa, eu vi fulano fazendo isso, mexendo na bolsa de não sei quem, e a gente precisa ter o cuidado, né, de trabalhar com ele, para ele não fazer isso, para ele não contar uma história que ele ouviu, aí quando ele escuta ele já vai contar de outra forma, né, aumentando. E por último, trabalho e projeto de vida, valorizar e apropriar-se de conhecimento e experiências. Então, precisa trabalhar a valorização das experiências. Toda a educação é baseada nas experiências. A criança, ela não é um ser, como diziam, uma esponja, né? Antigamente diziam que a criança é uma esponja, que só absorve. Ou então que a criança é uma folha em branco que você vai escrever. Não. A criança já traz consigo conhecimentos prévios. Ela já traz consigo experiências. E qual é o nosso trabalho como profissional, como professor? É fazer com que essa criança, ela desenvolva sua experiência, né? Desenvolva a partir da sua experiência. Utilizar essa experiência para fazer ele melhorar, ele desenvolver outras experiências. Então, nós temos seres pensantes, seres com experiências e que através de todas essas competências irão se tornar cidadãos de bem, irão se tornar, ter uma formação integral, né? Toda a BNCC é voltada para a formação integral, para uma educação de qualidade, certo? E essa pergunta que eu trouxe, para a gente pensar. Como incluir as 10 competências gerais da BNCC em sala de aula? Eu já fui dando uns exemplos, né, de cada uma das competências. Mas e agora? Como é que eu vou? Eita, agora estou perdida. Não sei, disseram que é para mim trabalhar a BNCC na sala e eu não sei. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar uma competência daquela e botar no meu planejamento? Não. Essas competências vão estar no seu pensamento, na sua ação, mais voltada para a sua ação. Eu tenho que saber que dentro de cada ação, dentro de cada aula preparada, precisa ter todos esses cuidados. É como se fosse regras, né? É como se fosse, não é nem regras, é como se fossem sugestões, né? De como você deve trabalhar. Então eu vou trabalhar, vou fazer uma dinâmica sem função nenhuma, sem ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Minha aula de matemática hoje, vou trabalhar números. E pronto. Só o conteúdo, né? Não, nós não somos conteudistas. Nós precisamos trabalhar o conteúdo dentro do contexto, contextualizando. Então, aonde se vê esses números, né? Utilizando a experiência do aluno, onde você encontra os números? Quais são as coisas que eu posso utilizar o número? Vamos fazer uma atividade. Aí vai procurar uma atividade que trabalhe, por exemplo, pode ser a argumentação, pode ser a cooperação, pode ser, né? Ou várias de uma mesma forma.
espero ter, né, que compreendam. As competências têm que ser trabalhadas diariamente dentro da sala de aula. Não é hoje, hoje eu vou trabalhar BNCC. Não. São todos os dias, em todos os seus planejamentos, em todas as suas atividades, em todos os seus recursos, até na escolha do material didático que você vai usar, ele precisa ser baseado nessas competências, né? Eu preciso estar sempre atenta. Os marcos legais que embasam a BNCC. São vários, né, documentos que embasam a BNCC. Eu trouxe apenas alguns. A Constituição Federal, né, de 88, que é o carro-chefe. A Carta Constitucional, a LDB, Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Plano Nacional de Educação, PNE. Todos esses são documentos que embasam a BNCC. A BNCC é um documento sério, é um documento que vai trazer uma grande melhoria para a educação, né? E já chego nesse ponto. Como é que consegue, né? Os fundamentos pedagógicos da BNCC. Então, quando foi pensado em trabalhar a BNCC, foi pensado também em fundamentos pedagógicos. Como eu vou trabalhar? Qual é qual é a essência, né? A essência da BNCC. Primeiro, o foco no desenvolvimento de competências. Então, toda a minha ação, repetindo a fala anterior, toda a minha ação é voltada para o desenvolvimento de competências. Então, todo o meu planejamento, o PPP, né, o projeto Político Pedagógico da escola, os currículos precisam ser embasados pela BNCC. Toda a ação docente, todas as instituições precisam estar com foco no desenvolvimento das competências. E o outro é o compromisso com a educação integral. Ver que os dois andam juntos, tudo que a gente fala sempre se encaixa, né? Um sempre está próximo ao outro. Não tem como ter um desenvolvimento de competências sem a educação integral. A educação integral acontece pelo desenvolvimento de competências. Então, os dois fundamentos pedagógicos da BNCC é isso. Um é o foco no desenvolvimento de competência e o outro no compromisso com a educação integral. O Pacto Interfederativo e a implementação da BNCC. É uma educação de igualdade, diversidade e equidade. Os três precisam estar juntos. A BNCC traz na sua essência, né, que a educação ela precisa trabalhar a igualdade em sala de aula, mas uma igualdade que de direitos, né, uma igualdade de direitos. A criança, todas as crianças daquela sala têm os mesmos direitos. Trabalhar a diversidade, mas a tal criança não consegue fazer isso, então eu não faço. Ou então eu procuro outra maneira, né, de inserir essa criança na brincadeira. Trabalhar a diversidade, quando a criança trabalhar com a turma, que todos são diferentes, todos são iguais perante os seus direitos, mas todos são diferentes. Até eu sempre brinco com meus alunos que até os gêmeos idênticos, eles são diferentes. Não existe ninguém igual. Todos são diferentes, com gostos diferentes, com cor de pele diferente, com olho diferente. Cada um tem o seu rostinho, tem as suas digitais, até falo das digitais, né? Cada um tem a sua digital. Então nós somos diferentes. Não existe ninguém igual, né? Não são cópias, são pessoas diferentes e a gente tem que aceitar o outro como eles são. E a equidade, a BNCC é toda em cima da equidade. O que é equidade? É quando se coloca
quando se dá suporte para que as crianças elas tenham acesso. Na imagem ao lado, a gente vê a igualdade, né? Aí todo mundo com o mesmo tamborzinho, né? Mesmo caixotinho. Aí uma pessoa que é alta fica lá em cima. A outra que é mediana consegue ver. E a que é baixinha não alcança. Então, igualdade é quando você coloca todo mundo com o mesmo direito, com a mesma, sem olhar as especificidades. Agora, a equidade não. A equidade é trazer o mesmo direito, né? Todos têm o mesmo direito, mas, por exemplo, quando eu coloco a brincadeira, né? Trazer para a sala de aula uma brincadeira com uma bola, por exemplo, todos vão ter acesso à bola, né? Igualdade, todos vão ter acesso à bola. Agora, qual é a brincadeira que eu vou trazer? Se, por exemplo, tem uma criança com paralisia, como eu posso trazer essa brincadeira para que essa criança utilize a bola? Então, se ela tem movimento com as mãos, eu posso trazer uma brincadeira de passar a bola com a mão. Se é com as pés, se ela só movimenta as pernas com os pés, então isso é equidade. É trazer uma forma, trazer possibilidades de tornar acessível. No meio, né, a gente tem isso. O grande não precisou, né, do caixote. O do meio precisou só de um caixote e o pequenininho de 2 caixotes. Isso é equidade. É dar a possibilidade das crianças terem acesso às brincadeiras, às atividades, né? É colocar a inclusão em sala de aula de forma efetiva. E a realidade é o que não pode acontecer e que infelizmente acontece. Infelizmente a gente tem turmas que o professor não pesquisa, que o professor é acomodado, que às vezes a instituição não dá suporte. Então é um conjunto de coisas, né? Não vamos botar só a culpa também no professor. E na educação, também nem todos. Mas às vezes acontece isso, ó. Quem tem, às vezes tem um com muita, outros com pouco e outros com nenhuma. Tem que ter cuidado para que essa realidade aí não aconteça, para que isso não se torne corriqueiro dentro da sala de aula. Eu preciso fazer com que as crianças tenham acesso, todos tenham acesso. De que adianta então uma inclusão? Porque aí é uma exclusão, não é inclusão, é exclusão. Eu estou excluindo o meu aluno. Ele está lá, ele pode ver o jogo, né? Por trás lá da grade tem um jogo, ele pode ver o jogo, mas eu não dei nenhum suporte para ele. Então isso é uma exclusão, não é uma inclusão. E a Base Nacional Comum Curricular e currículos, né? É outro pacto. É quando a gente coloca os currículos baseado na BNCC. Todos os currículos vão ser norteados pela BNCC. E a Base Nacional Comum Curricular e o regime de colaboração. O que é esse regime de colaboração? A base, ela foi feita com o auxílio do MEC, né? O MEC elaborou a base. Mas como essa base chega na sala de aula? É agora que eu respondo, né? Continuar aquele assunto. Quando vai ser efetivada em sala de aula? Quando ela vai ser executada dentro de sala de aula? Quando todos derem as mãos. Quando todos estiverem conectados. Quando eu digo todos, não é só os professores, não é só a instituição, são todos, é a União, é os municípios, é o Estado, todo mundo precisa estar interligado, né? Para que a BNCC chegue até a sala de aula, chegue até o planejamento, até os currículos. Precisa que todos estejam juntos, né? Formando
esse regime de colaboração. Para que isso funcione, a BNCC ela só vai, ela está, né, ainda se encaixando, né, é uma nova fase. A gente sabe que é complicado, tudo que é novo. Eu mesmo quando disse tem que trabalhar a BNCC em sala de aula, né? Ai, o que é isso e como é que eu vou fazer? A gente fica sem chão, porque é uma coisa nova. Mas o professor ele precisa estar sempre aberto a coisas novas, porque a BNCC é excelente, é muito importante. Então, aquele que busca, né, o conhecimento, ele vai estar, né, sempre atualizado. A BNCC, como eu falei, ela é atualizada, ela é contemporânea e vai estar colocando em prática a BNCC lá em suas aulas, em todas as suas aulas. Quando eu tenho conhecimento, eu passo para meus alunos. E entramos nas estruturas da BNCC. Como a BNCC é estruturada? Ela é estruturada na educação básica, né? A estrutura dela. A BNCC ela é toda voltada para a educação básica, como eu já falei. E a educação básica está com a educação infantil, é dividida, né? A educação básica é dividida em educação infantil, que é o nosso foco hoje, a educação, ou é o ensino fundamental. A educação infantil é a creche e a pré-escola. Ensino fundamental é dividido em anos finais, anos iniciais e anos finais, são 9 anos, e o ensino médio, ok? Então, a estrutura da BNCC é essa. Educação básica dividida em 3 partes. Educação infantil, que é dividida em creche e pré-escola, que são crianças de 0 a 5 anos. O ensino fundamental, dividido em anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, né, são 5 anos, e do 6º ao 9º ano, que são 4 anos. E o ensino médio, que são 3 anos. Ao sair, a criança, mais ou menos, ela vai de 0 anos, né, mas a obrigatoriedade de matrícula é dos 4, é a partir da creche. Então, das 4 até os 17 anos. A Constituição Federal, aí a gente vai trabalhar um pouco a educação infantil, né? Quais são as marcos, né, da educação infantil, como ela iniciou. Primeiro, a educação infantil foi abordada na Constituição Federal de 1888, no atendimento em creches e pré-escolas. E lá, na Constituição, diz que a criança da educação infantil, ela vai de 0 a 6 anos. Anteriormente a outras leis, né, ela vai de 0 a 6 anos de idade. A LDB, em 96, traz a educação infantil, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica. Então, até, né, 88, por ali, 95, a educação infantil não fazia parte da educação básica. A gente trabalhava era creches e pré-escolas, né, era alfabetização, mas não fazia parte da educação básica. Depois da LDB de 96, a educação infantil é integrada à educação básica. A LDB de 2006 traz a educação infantil e como organiza, né, a educação infantil para atender até 0 a 5 anos de idade. Então, esquece aquela história de 6 anos, né, da Constituição, e agora em 2006 a LDB traz consigo essa nova regra. Então, a educação infantil vai de 0 a 5 anos. A LDB 2013 traz a obrigatoriedade da educação básica, né, de 4 aos 17 anos.
que foi o que eu mencionei anteriormente. A educação infantil no contexto da educação básica. É a primeira etapa da educação básica. A educação infantil, né? Ela é a primeira etapa. Traz o cuidar e o educar como algo indissociável. Então, enquanto se educa, cuida, né? É um complemento da educação familiar. A sala de aula é um complemento da casa, da educação de casa. Ela diz, não, mas só em casa que se é educado. Não, a escola também é educado. O cuidar, não, o cuidar é parte dos pais, é os pais quem cuidam. Não é só dos pais, é os dois. É da instituição, né? É da educação e dos pais. As diretrizes, né? As DCNEs, as diretrizes curriculares para a educação infantil, traz a criança como um sujeito histórico e de direitos. Então a criança, ela é um sujeito histórico de direitos. E lá no artigo 9, traz as interações e as brincadeiras como eixos norteadores. Então a brincadeira, ela faz parte da educação infantil. É brincando que a criança se desenvolve, que a criança aprende. É brincando que ela vai aprender todas aquelas competências, né, trabalhadas pela BNCC. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Quais são os direitos? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A BNCC traz esses direitos, são 6 direitos, né? Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Intencionalidade educativa. É a organização e proposição de experiências. O que é o nome? Intencionalidade já está dizendo. É intencionar, né? Trazer mais significado, né? Organizar a educação diante das experiências, né? Como eu já falei, o quanto é importante a experiência. E o conhecer. Então, a intencionalidade o professor vai intencionalizar suas atividades, suas sua prática pedagógica diante das experiências, né, das crianças, até ele conhecer, e o que ele conhece, né, para ele aprender mais. O educador, qual é a função do educador? Aí eu trouxe, né, o Paulo Freire, que esse ano completaria 100 anos, né, é o centenário do Paulo Freire. Ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, ensinar não é transferir conhecimento, não é só colocar conhecimento, é também adquirir conhecimento, é proporcionar à criança que a criança aprenda com as suas ações. Então eu não só jogo conhecimento, como até deu exemplo, né? Que era uma bucha, antigamente diziam que era uma esponja que só absorvia conhecimento. A criança não é só isso. E o professor não é só o transmissor de conhecimento. O professor, ele é mediador, né? Então o professor, o educador, ele vai refletir, né? Fazer a criança refletir, selecionar conteúdos para trabalhar. Lógico que a gente não trabalha tudo. Ele é um mediador, como eu falei. Vai organizar tudo, selecionar, refletir qual a melhor estratégia, como eu posso trabalhar com a minha criança, né? Com as crianças da melhor forma. Vai monitorar se eles estão fazendo certo, se não estão, aonde precisa ajudar. E planejar. E tudo isso é planejar, né? Tudo isso faz parte do planejamento do educador.
Os campos de experiências. Os campos de experiências, eles são divididos, né? E são baseados em interações e brincadeiras, como a gente já falou. São interações e brincadeiras, e eles são divididos de acordo com os direitos de aprendizagem, né, que a gente também já viu. Eles são divididos em 5 campos de experiências: o eu, o outro e o nós, né, que são as interações, seres individuais e sociais, fazer com que a criança, né, entenda que são seres individuais e sociais, utilizar as experiências sociais, né, trazer com que a criança conviva, tenha contato com outras pessoas e transformar esse ser autônomo. Ele precisa ter autonomia nas suas ações e construírem a sua cultura, né? Corpo, gesto e movimento. Exploram o mundo, o espaço e os objetos. Estabelecem relações, desenvolvimento sensório-motor. Então, dentro desse campo, ele vai desenvolver, né, ter o seu desenvolvimento sensório-motor, vai estabelecer relações com o colega, com os adultos, com o professor. Traços, sons, cores e formas. São formas de expressão, diversas formas de expressão e linguagem. Então, é nesse campo que a criança vai ter o acesso, né, a vários tipos de linguagens, né? A linguagem verbal, oral, não verbal, musical, e o desenvolvimento senso estético e crítico. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Aí é falando da oralidade e da escrita. Então, é nesse campo que se trabalha a oralidade e a escrita. A opinião e expressões de desejos das crianças, a comunicação da criança, tudo está nesse campo. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Diversos espaços e tempos. Então, vai trabalhar em vários lugares diferentes, em tempos diferentes, né? Intencionalizar a curiosidade da criança. O conhecimento matemático está nesse campo. Amplie seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil são aprendizagens essenciais, interações e brincadeiras, e são divididos por grupos, né, por faixas etárias. Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento é de acordo com as faixas etárias. Quais são elas? A creche, que é os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, com crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Aí eu trouxe um exemplo, né? Campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Como esses objetivos, né, são trabalhados? Por exemplo, os bebês perceber dentro desse campo, né? É perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Então, cada um vai ter um objetivo diferente de acordo com o campo. Tá? Crianças bem pequenas, demonstrar atitudes e cuidado. E solidariedade na interação com crianças e adultos. Crianças pequenas, de 4 a 5 anos, né? Demonstrar empatia. Isso é dentro do campo que eu falei. Cada campo vai ter os objetivos diferentes. A transição da educação infantil para o ensino fundamental tem que ter maior equilíbrio, tem que ser equilibrado. Como essa transição
tem que ter o cuidado para que ele não sofra quando chegar no primeiro ano, né, do ensino fundamental, mas também não posso antecipar conteúdos, para que a criança tenha que aprender a ler, a contar, não pode antecipar. Tem que ter a interação e a continuidade nos processos de aprendizagem da criança. Traçar estratégias para que essa transição ocorra da melhor forma, com conversas